Gênesis 21, versículo 8. Capítulo 21, verso 8. Amém, irmãos? O texto diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque, disse a Abraão: rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque é que será chamada a tua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, por ser ele o seu descendente. Amém. Assim mesmo sentados, vamos ter uma palavra de oração, por favor. Curva sua cabeça. Pai, te louvamos em nome de Jesus, o Filho. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de, em paz e calmamente, aprendermos mais da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos direcione para entendermos, compreendermos, aprendermos um pouco mais da Tua palavra e sairmos desse culto dizendo para nós mesmos que foi bom ter estado aqui, foi bom ter ouvido essa palavra. Oramos por direcionamento através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, sempre quando eu gosto muito de ler Gênesis, sempre quando eu estou lendo Gênesis, passo por esse texto, o verso 8 salta para mim, porque o verso 8 começa dizendo que o Isaque cresceu e foi desmamado. Aqui não fala exatamente quantos meses, anos tinha, parece que ele já não era um bebezinho de colo, mas ele foi desmamado e o texto começa dizendo que ele cresceu e mudou a sua alimentação. E para quem é pai vai entender melhor que quando a Bíblia diz que o Isaque cresceu porque os meninos crescem. E filhos crescem, nunca esqueça disso. Os filhos crescem. E quando eles crescem, eles também mudam. Os filhos também mudam. E pai que está aqui, que seu filho é pequenininho, se liga nessa verdade. Filhos crescem e mudam. Mães que estão aqui, que gostam do seu bebezinho, bonitinho e tal, bilu, bilu, não sei o que lá. Se prepara para uma verdade que é tão óbvia, mas que a gente não percebe, a gente só percebe, a gente leva anos para perceber isso, e quando a gente olha para o nosso filho ou para a nossa filha, a gente acha que está falando com aquele bebezinho, não sei o quê, mas não é mais, entende? Então, a primeira lição, não é sobre isso que eu vou falar, é que filhos crescem, e quando eles crescem, eles também mudam, eles se tornam independentes. Eles torcem para o time que você não ensinou, eles gostam de coisas que você não ensinou, eles conhecem coisas que você não conhece, sabem coisas que você não sabe, tal. Filhos crescem, filhos mudam, e a parte mais importante é que a gente tem que entender que o nosso papel como pais ensinar ao filho no caminho que devem andar. Não é o caminho. Ensinar o caminho é uma questão didática, mas ensinar no caminho é uma questão prática, né? Uma questão prática. Os meus filhos conhecem o compromisso que nós temos com o reino de Deus, porque eles veem o comportamento que nós temos diante das exigências do reino de Deus. Se eles vão seguir isso lá na frente ou não,
isso é com eles, mas eles aprenderam no caminho e não o caminho, né? Mas voltando daqui ao texto. O texto fala do desmame de Isaac e quase que no mesmo momento, né? A Bíblia não fala aqui quantos anos tem o Isaac e tal, mas a diferença entre Isaac e Ismael era de uns 14 anos. Não, 14 não, tem que fazer essa conta direito aí, mas não é difícil na Bíblia hoje. Logo hoje o Heraldo não veio, o Heraldo é o homem das contas aqui da igreja, mas eu tenho que fazer essa conta, mas eu acho que é perto disso. E seja como for, quando o Isaac é desmamado, o Ismael já é adolescente. E aí, por alguma razão, o Ismael tirou sarro do Isaac. Olha o cabelo dele, olha o dente dele, sei lá, olha a boca dele, olha não sei o que lá dele. E a Sara não gostou. E a Sara vem até Abraão no versículo de número 6, não, versículo de número 10. E ela vem com essa demanda. Rejeita essa escrava e seu filho. Rejeita essa escrava e seu filho. Agora, antes de a gente entrar no assunto, presta bem atenção. Olha essa exigência de Sara. É o casal, né? A Sara e o Abraão. Ela chega em Abraão e fala assim: rejeita essa escrava e rejeita o filho dela. Rejeita ela e o seu filho. Porque esse menino não será herdeiro, o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então, veja aí as condições. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. Então, o filho dela e o meu filho, o filho dela e o meu filho. Ok. Agora, dá uma pausa e abra no capítulo 16 do mesmo livro. Capítulo 16, o Abraão não tem filho, nem a Sara tem filho, nem a Agar tem filho, ninguém tem filho. E aí o texto diz assim, ora, lá o nome dela era Sarai antes, né? Sarai, mulher de Abrão, o Abrão também era outro nome, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma, pois, esta minha serva, e assim me edificarei com filhos através dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada e tal. Mas olha no começo: tomo essa minha serva e eu me edificarei com filhos através dela. Ou seja, os filhos que ela tiver, ou os filhos que ela tiver, serão meus filhos. O senhor não pode ter filhos, então tem aqui essa possibilidade. Agora veja o contraste com o que está escrito no texto que nós lemos em Gênesis 21, no versículo 10. Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho. Então, no começo, ela está dizendo o seguinte: o filho que ela tiver vai ser meu. Eu vou criar esse menino, eu vou amar essa criança, e essa criança vai ser o nosso filho, já que eu não posso ter filho, então através dela vai ser possível, não sei o que lá. Mas bastou ela ter um filho, o menino desmamar, e aí ela diz: rejeita essa mulher, rejeita o filho dela, esse menino, o filho dessa escrava não vai herdar com o meu filho. Eu vou trazer alguns pontos para a gente pensar, e o primeiro, desculpa de novo aí, silente. Deus reina acima das realidades. Deus reina acima das realidades. O que isso tem a ver com essa tensão entre a Sara e a Agar,
entre o filho de Sara, Isaque, e o filho de Agar, Ismael. Algumas realidades são muito difíceis de entender e também difíceis de aceitar. Por exemplo, saindo do escopo de Sara e Agar, realidades difíceis de entender. Por que alguns de nós sofrem mais que os outros? Por que alguns irmãos sofrem com diagnósticos difíceis, com situações difíceis, com vida financeira difícil, com vida emocional difícil, com vida, sei lá, com saúde difícil, com coisas espirituais difíceis? Por que algumas pessoas sofrem? Por que é que Deus, por exemplo, vamos pensar, por que é que Deus permite perseguição por causa da fé? Ele não apenas permite, mas Ele profetiza. Jesus Cristo disse, vocês serão profetizados. Por que dificuldade? Porque o justo sofre. Porque o justo sofre. Por que é que Deus não se mostra em nível pessoal diante daquele que confessa o seu nome e o trata de forma diferente dos demais, claramente? Por que não cada pessoa que serve a Deus não tem uma luz em cima da cabeça dele, para todo mundo olhar e falar, nossa, esse cara não pode nem, porque esse aí é de Deus, esse aí e tal. Mas porque é o contrário disso? Por que que o salvo também sofre, o salvo também chora, o salvo também tem o diagnóstico difícil, ele também sofre com o revés, ele também sofre com a perda, ele também sofre com o luto, ele também sofre com a luta, ele também... Veja bem, a Sara, eu vou falar Sara e não Saraí aqui, porque o nome dela vai ser Sara depois, não vou confundir todos os nomes. Ela era uma mulher que tinha um diagnóstico pessoal de uma pessoa estéril. Então ela tinha um diagnóstico, porque essa questão de diagnóstico, veja, a Bíblia diz que Sara era estéril? Diz. Eu não vou duvidar, está tudo bem. O que eu vou provocar você a pensar um pouquinho é que é o seguinte: antigamente, nesse contexto aqui, o mundo é mais machista. Eu vou falar patriarcal para não falar machista, mas é isso aí. Tudo gravita em torno do macho. Tudo gravita em torno do homem e não da mulher. Entende? Não tem negócio de cor igual naquele contexto. E aí, quando um casal casa e não tem filho, a culpa era de quem? É da mulher. Porque é a mulher que engravida. Você não está engravidando. Entendeu? Você não está ficando grávida. Os meus amigos, as mulheres deles ficam grávidas. Você não fica grávida. Então a culpa é tua. Estou me fazendo entender? Veja, a Bíblia dá o diagnóstico de que ela era estéril, está tudo bem. Mas é que naquele contexto, não tinha como fazer o exame para saber se era ele ou se era ela. Não, a barriga não cresceu, não ficou grávida, a culpa é dela. Porque é a mulher que fica com a barriga grande. É a mulher que tem o filho dentro da barriga. Então, se não funcionou, a culpa é tua. Entende? Então, veja bem. Sara é tida, é taxada, é apresentada como uma mulher estéril. E ela é casada com um homem que recebeu promessas profundas da parte de Deus. Promessas que fizeram com que esse casal saísse de 1000 quilômetros de distância naquela época. Hoje, você mudar para um lugar 1000 quilômetros de distância não é uma coisa complicada. Mas naquela época, ela atravessou rios, ela atravessou desertos, ela atravessou nações para acompanhar o seu marido, saindo da Mesopotâmia, indo para o Médio Oriente. Ela estava no extremo Oriente. Ela saiu com o seu marido para se estabelecer num lugar. Ela vendeu a casa para morar de aluguel. Ela vendeu a casa, eles venderam tudo, venderam os bens para morar de favor nas terras alheias e plantar numa terra que não é deles e tal. Então, veja como tudo isso se processa na cabeça de, talvez quem já sofreu um pouquinho na vida está se identificando mais. Porque não é fácil viver o que eles viveram.
Então, quem é Sara na Bíblia? É a esposa de um homem que recebeu de Deus promessas profundas. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ter isso, seu filho não sei o que lá, sua descendência não sei o que lá, coisas globais, vai alcançar a terra, ok, o planeta. Em ti serão benditas as famílias desse planeta. E ele foi. Tem uma promessa aí para nós que a gente tem que obedecer. Mas quem falou essa promessa? Veja que Deus se manifestou primeiramente a Abraão. Então ele não tinha um parâmetro. Ele não estava falando, não, a igreja que eu estou indo aí. Não. A Bíblia diz lá em Josué que ele vivia no meio de uma idolatria. De repente ele ouviu a voz de um Deus dizendo que esse Deus é único. E ele sai. É por isso que a Bíblia diz, porque quando você olha duas fases de Abraão, quando ele oferece o Isaac, ou quando ele sai da sua terra, parece que a maior prova de fé é quando ele ofereceu o Isaac, porque vai matar um menino, não sei o quê, então, mas não, a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que ele foi justificado pela fé quando ele saiu sem saber para onde ia. Porque quando ele foi oferecer o Isaac, ele já sabia quem era Deus, ele já se relacionava com Deus, ele já ouvia a voz de Deus, ele já tinha visto provas de Deus. Agora, quando ele saiu ouvindo aquela voz, sem saber para onde ia, é ali que ele está conhecendo Deus. Então, é ali que ele é justificado pela fé. Então, imagina esse casal, e ela fala assim, então a gente tem que ir embora? Temos que ir embora. Tá bom, você está falando, então vamos lá. Deus falou com Sara? Não, falava com Abraão. E aí, lá pelas tantas, a Sara deve ter ouvido. A gente está trabalhando no capítulo 21, e eu pedi para você voltar no capítulo 16. Se você estiver no 16, volta uma página, porque ela ouviu o capítulo 15. O capítulo 15 é Deus falando com Abraão anos depois. Tipo assim, passaram-se 10 anos que eles saíram para cumprir a promessa, para cumprir a palavra, e nada dela engravidar, e nada de ter filhos. E aí o texto diz, depois desses acontecimentos, no capítulo 15, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o seu grandíssimo galardão. E Abraão orando na tenda, ouvindo essa voz, o Abraão deve ter falado, que é o versículo 2, Abraão deve ter falado assim, foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque faz 10 anos. 10 anos faz que eu saí da minha casa, e até hoje eu não tenho um menino para chamar de meu. E o Senhor me prometeu que eu seria pai de uma grande nação. E hoje, se eu morrer agora, o herdeiro da minha casa, que é o versículo 2, vai ser um damasceno chamado Eliezer. Então, aí Deus vai falar com Abraão, e Deus vai falar assim, olha, versículo 4, respondeu o Senhor, esse não será seu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. E o conduziu afora e disse, olha as estrelas no céu, não sei o quê. E aí ele conta as estrelas, se é que pode contar, ele não consegue, ele fala, é assim que será a sua descendência. Agora, pensa como essa oração dentro da tenda se processa no coração de Sara. Deus está falando para o meu marido que ele vai ser pai, e eu não posso gerar. Deus está falando para o meu marido que vai ser pai de uma grande multidão, e eu sou estéril. Então veja, essa questão das realidades, né? Sara, uma mulher estéril, se casa com esse homem que recebe promessas profundas de Deus. Deus havia falado com Abraão que ele seria pai de uma grande nação, tão numerosa quanto a areia que está nas praias do mar. E de alguma forma a Sara, eu acho que ela já se viu atrapalhando o plano de Deus na vida do seu marido. Ela para e fala assim, não, então eu estou atrapalhando. Minha barriga não cresce. Eu não consigo parir um filho. As pessoas em volta, tudo tem. E eu acho que quando ela esteve diante dessa oração do capítulo 15 que nós lemos, né, Deus falando assim, não,
Ele não será, o Damasceno não vai ser seu herdeiro, é aquele que é gerado de ti, é esse que vai ser o seu herdeiro, assim será a tua posteridade, não sei o que lá. A Sara ouviu essa oração? Não sei. Mas ela deve ter conversado com Abraão sobre isso. Sara, você não está entendendo, você não tem noção. Eu estava até triste e tal. Deus falou comigo. O que ele falou? Falou isso. E aquilo ela engolia seco. A Sara soube dessa resposta de Deus. Eu não sei se ela ouviu, mas ela soube de alguma forma, porque o comportamento dela é esse no próximo capítulo. Ela chamou a escrava, falou: já que Deus está te prometendo tudo isso, já que Deus está falando tudo isso e eu não posso cumprir. Veja, ela ouvia essas questões todas e se sentia mal porque não podia contribuir com esse sonho, já que ela era estéril. Ela era tida como estéril, apresentada na Bíblia como estéril. E é interessante que a palavra estéril em hebraico é a palavra Agar. Interessante, né? Agar é a escrava com G, Agar. E estéril é a palavra Agar, com que, por exemplo. Não é com que. Quem foi que disse que Deus fechou a madre de Sara? Porque essa é a impressão que ela tinha. Então existe um padrão que vai se revelando nessa história. Tipo assim, Deus promete para o meu marido uma coisa que depende de mim. Eu não estou à altura da promessa que Deus fez ao meu marido. Logo, meu marido não vai alcançar essa promessa. Se meu marido não vai alcançar essa promessa, eu vou ter que dar um jeito, porque sou um peso morto, estou aqui atrapalhando. Realidades difíceis geram vereditos pessoais. Realidade difícil. Não posso ter filho. Não fico grávida. Veredito pessoal. Eu sou o problema. Eu sou o problema. E vereditos pessoais geram um projeto de vida. Eu vou arrumar uma mulher para o meu marido ter um filho com ela. Realidade gera veredito, que gera um projeto de vida. Isso pode funcionar em vários aspectos. Realidade. Eu vivo uma vida financeira de muita dificuldade. Gera um veredito. Eu nasci para viver na miséria. Porque meu pai viveu na miséria, meu pai perdeu tudo, meu pai bebia, meu pai... Cansei de ver esse tipo de depoimento, tá? Eu estou falando isso não é porque eu acho, não. Porque eu cansei de ver esse tipo de depoimento. E aí gera um projeto. Então, realidade, que gera um veredito, que gera um projeto de vida. Então, realidade. Eu estou numa vida difícil, não consigo pagar as contas, meu nome está na SPC. Gera um veredito. Eu nasci para viver na miséria, porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o quê, porque eu fui criado não sei na onde, porque eu vim não sei do que, realidade, tal. E gera um projeto de vida, que é, não adianta estudar, não adianta me capacitar, eu nasci para ser assim. Realidades difíceis, gerando vereditos, nem sempre os vereditos estão corretos, que geram projetos de vida. A gente pode trocar os assuntos. Realidade. Eu não consigo viver, eu não consigo ficar firme na igreja, porque eu fumo, de vez em quando eu vou lá e bebo, não sei o que lá. Gera um veredito. Eu sou assim, não tem como eu mudar, porque minha mãe, porque meu pai, porque não sei o quê, porque isso é uma maldição, não sei da onde, não sei o que lá, que gera um projeto de vida, e o projeto de vida é o seguinte: eu não consigo, nunca vou me batizar, não posso me batizar, não posso ser isso, não posso... Por quê? Porque não adianta para mim, porque meu caso é diferente do resto da humanidade, porque o resto da humanidade parece que tem paz na igreja, eu não consigo ficar firme, porque eu não sei o que. Realidade que gera veredito, que gera projeto de vida. A realidade que gera o veredito, que gera o projeto de vida da Sara é a seguinte: realidade, eu não posso ter filho. Veredito, Deus fechou minha madre. Quem diz isso? Ela. Quando diz isso? No capítulo 16, verso 2. Se você está com a Bíblia aberta aí, vai lá em Gênesis capítulo 16, no versículo 2, ela compartilha essa fala. Disse Saraí a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Então Deus é que fechou minha madre. Isso é o veredito. E gera um projeto errado, que é o versículo 3. Eu terei filhos através de outra pessoa. Eu terei filhos através de Agar.
Embora a Bíblia diga que ela é estéril, como eu disse agora há pouco, essa é uma condição cultural daquela época, já que ela não, a barriga dela não cresce, então o problema é ela. Mas a realidade é que aquele só não era o momento dela ter filho ainda. Dentro do propósito de Deus, presta atenção numa coisa. Deus tem seus propósitos, que a gente não consegue entender, alcançar, tal, acessar. Dentro do propósito de Deus, ela vai ser mãe. Só não é naquele momento. Entende? Então, a realidade é que só não era tempo dela ter filho ainda. E isso se constitui num princípio para nós. Porque como filhos adolescentes, nós oramos achando que sabemos o tempo das promessas se cumprirem nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, faz alguma coisa. Por que meu vizinho dá certo e eu não? Por que meu irmão dá certo e eu não? E como crianças nós achamos que nós sabemos qual é o tempo propício para que Deus nos dê aquilo que Ele mesmo prometeu. Então Deus prometeu. Tá, então por que Ele não dá logo? Deus prometeu, por que Ele não dá logo então? Por que Ele... Pastor, o senhor está falando isso para mim, mas faz 10 anos. É que Deus não vê como vê o homem, a Bíblia diz. Ele sabe o tempo, o cenário, o momento certo para cumprir as promessas que Ele fez na tua vida. Ele sabe o tempo. Então hoje eu vivo coisas que eu não tinha estrutura para viver há 30 anos atrás, há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu precisava de ter estrutura para viver o que eu estou vivendo. Você já parou para pensar em José dentro da cadeia? Quais eram as orações? Para e pensa, peraí, e meus sonhos? Porque o José estava lá jogado, ninguém, não tinha negócio de, você vai ficar aí 7 meses. Não, cara, ele está preso até o fim. Aí ele falou, peraí, e meus sonhos? E a promessa de Deus na minha vida? E o que Deus me prometeu? E aí parece que, eu não lembro, mas ele passou alguns anos na cadeia. O José passou anos preso, parece que 10 anos, alguma coisa assim. E lá em Provérbios capítulo 13, versículo 12, diz que a esperança que se adia, a esperança adiada, a esperança demorada, ela faz adoecer o coração. Porque quando você tem uma promessa, um anseio, uma meta, e aí você não vai, parece que não vai, o outro aqui deu certo, e você não. Essa é a Sara no capítulo 16. Quando aquilo que Deus prometeu demora para acontecer, abre espaço para dúvidas. E aí a Sara fala assim, peraí, Deus está fazendo um monte de promessa para o meu marido e eu estou aqui atrapalhando. Não, vamos resolver isso aí. Quem sabe Sara se culpasse por não cumprir seu papel de gerar, de parir um filho. Eu acho que ela se entristecia porque via um marido que tinha um chamado, uma promessa, que apostou tudo no chamado, que mudou de casa, que mudou de cidade para atender esse chamado, mas que nunca poderia ser pai, pelo menos nas vias naturais. E talvez ela acabou assumindo o peso pela demora do cumprimento da promessa de Deus, porque o Abraão estava reclamando com Deus. No capítulo 15, o Deus fala assim, Abraão, eu estou contigo, eu sou o seu escudo. E o Abraão ficou olhando e falou, eu preciso de escudo, cara, eu quero é filho. O Senhor estava falando que é meu escudo, meu galardão. Não, tudo bem, amém, né? Amém. Sabe que tem coisa que Deus fala para você fala assim, não, amém, tudo bem. Eu te amo, não sei o que lá. Você fala, amém. Só que é o seguinte, né? Uns anos atrás, aí o Senhor fez eu sair da minha casa, não sei o que, mudei, estou aqui no propósito, não sei o que lá, e aí? Isso é o Gênesis capítulo 15. Eis que o Senhor se apresentou a Abraão 10 anos depois, fala assim, ei, Abraão, ele falou, agora vai, eu sou o seu escudo, o seu grandíssimo galardão. Abraão falou, amém. Só que é o seguinte, o que o Senhor vai me dar? Porque eu continuo sem filho, isso é o versículo 2. Porque eu continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é um Damasceno. A mim, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa é o meu herdeiro.
Então a Sara entendia que sua realidade era um impedimento aos planos de Deus. Nós somos assim. Nós somos assim. Ela entendia que a sua limitação estava atrapalhando Deus agir. Olha que infantilidade. Olha que infantilidade. A gente tem essa infantilidade. É quase uma imbecilidade. Você fala assim, eu não estou falando de pecado, porque daí Deus não age. Eu estou falando assim, limitação. Essa limitação aqui que impede Deus. Porque Deus não pode fazer. Né? Porque eu não terminei o curso, então Deus não pode fazer mais nada. Deus não pode fazer mais nada porque eu não tive o filho. Deus não pode fazer mais nada porque eu não consegui tal coisa. Então ela entendia que sua limitação atrapalhava Deus de agir. Ela entendia que a sua situação estava atrasando de alguma forma Abraão para alcançar as promessas que Deus havia feito. Mas ela não sabia que Deus é quem escolhe o tempo e o lugar e a forma e o jeito para cumprir os seus propósitos em nossas vidas. É Deus que escolhe. Você já sentiu que Deus está atrasando de alguma forma? Tipo assim, ele falou, virou o ano de novo, não sei o quê, estamos em setembro. E aí? Se você já sentiu que Deus parece atrasar o que Ele falou, bem-vindo ao time. Se você já se sentiu desamparado mesmo tendo promessa de Deus, bem-vinda. Se você já entrou em crise pensando, se o que Deus falou, será que aquilo que Deus falou foi Deus mesmo que falou? Bem-vindo. Porque grandes homens de Deus na Bíblia passaram por isso, e ainda passam. Grandes homens e mulheres de Deus ainda passam. Talvez aqui sentado, ouvindo esse sermão, ou assistindo pela TV. Tem alguém que está falando assim, então minha família, porque Deus prometeu, Deus falou, eu estou orando, eu estou não sei o que lá, e ainda nada, e ainda nada, e ainda nada. E se a gente não vigia, a gente tem essa tendência de entender que as nossas limitações têm o poder de pausar o plano de Deus. O plano de Deus. Então deixa eu contar um segredo para você. Quando Deus prometeu, seja o que for que você está pensando aí, Ele já sabia da sua limitação. Ele já contava com isso, entendeu? Ele já sabia. Ele já sabia da Sara, ele já sabia do esquema, ele já sabia da situação, ele já sabia da condição do casal. Porque tem hora que a gente esquece que a gente está falando sobre Deus. Nós estamos falando sobre Deus. Nós não estamos falando sobre o nosso patrão. Nós estamos falando sobre Deus. Aquele que ao dizer haja, há. É desse que a gente está falando. Estamos falando daquele cujos pensamentos não podem ser impedidos. É desse que nós estamos falando. É daquele que diz que a sua mão não está mirrada, não está cerrada, mas está estendida. É dele que nós estamos falando. Deus é aquele que tem poder de verdade. É aquele que lá em Isaías 43:11 diz: eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, e eu realizei, e eu fiz ouvir. Deus estranho entre vós não houve, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem impedirá? Esse é o Deus da Bíblia. Então você acha que a sua falta de, nossa, será que eu anotei não sei o quê? Não é isso que vai fazer com que a promessa cumpra ou não cumpra. Deus já sabia. Então a Sara, na verdade, ela não precisava ter feito nada do que fez. Porque o Senhor é poderoso, e quando Ele fez a promessa a Abraão, Ele sabia das limitações de Sara. Ele sabia. Isso lhe diz alguma coisa? Quando Deus chamou, Ele sabia.
E o que me encanta na graça é que Deus nos ama com impossibilidades e tudo. Deus te ama com esses detalhes aí e tudo. Ele sabe como você é, Ele sabe porque você chora, Ele sabe porque de vez em quando você tem medo, Ele sabe, e mesmo assim Ele colocou a promessa na tua vida. Ele já sabia. Ele já sabia. Deus não arregala olho na Bíblia. Deus não faz assim, ó. E agora? O Deus da Bíblia não. Deus não se assusta. Então veja só, realidade que gera um veredito errado, que gera um projeto errado, porque essa realidade, não posso ter filho. Veredito errado, Deus fechou minha amada, e Deus não quer que eu seja mãe, Deus não sei o que lá. É um veredito errado, porque Deus não é nada disso. Deus falou para o Abraão, que gera um projeto errado. Qual é o projeto? Eu terei filhos através de Agar. Segundo ponto, não faça bobagens que comprometam seu futuro. Não faça bobagens que comprometam seu futuro. Cara, é impressionante. Hoje, as famílias, elas se acabam por causa de bobagem. Você vai ver o foco da discussão que fez com que um casamento terminasse, é bobagem. Tipo assim, se um ou outro fosse um pouco mais maleável, está tudo bem, passa por cima disso aí, sai mais forte da situação. Beleza. Não, mas eu não vou dar o braço a torcer, ele não vai dar o braço a torcer, e os filhos vão ser criados sem pai ou sem mãe. E aí a família se esfacela no meio, e aí não faça bobagens que comprometam seu futuro. Esse é o princípio básico por detrás da parábola do trigo e do joio. O cara plantou, fez a plantação de trigo, aí a Bíblia diz que ele dormiu e veio o inimigo e semeou o joio. Veio o inimigo e semeou o joio. E aí no outro dia, quando começaram a perceber o crescimento, tinha também joio no meio do trigo. E como a planta é igual, o que diferencia um do outro é o fruto. É igual. Foi agora, lascou, como a gente faz? E aí o pessoal falou assim, vamos arrancar tudo. Vamos arrancar o trigo com joio, com tudo, vamos começar tudo de novo. E aí o dono da lavoura falou, não. Você não vai condenar a plantação por causa do joio. Você não vai arrancar tudo e jogar fora por causa de um erro. Então existe um princípio por trás do trigo e do joio, que não é escatológico. Tem lá uma versão escatológica, que no fim virão os anjos, não sei o que lá. Mas tem um princípio moral por trás da parábola do trigo e do joio, que é, por causa do joio não se destrói a seara. Por causa do joio não se acaba com tudo que foi plantado. Tem um princípio aí. Sabemos que a Sara não conseguiu esperar a promessa de Deus, ou não conseguiu esperar o cumprimento das promessas de Deus por si. Ela resolveu interferir. Eu não vou aqui julgar as intenções. Talvez se você fosse elas, também faria o mesmo, naquele contexto, naquela cultura, onde um homem podia ter concubinas e tal, é diferente da nossa cultura, então não vou aqui julgar, não sou juiz. Mas veja que na sequência do capítulo 15, no capítulo 15 é a oração que ela ouve. Logo após a oração de Abraão, e na oração, o Abraão falou, estou sem filho, não sei o quê, isso deve ter mexido com ela. Aí vem a resposta de Deus, não, você não vai ficar sem filho, você vai ter filho nascido de você. Ela falou, então o problema sou eu. Porque o Abraão está reclamando, eu também estava reclamando. Aí Deus falou para ele, não é esse herdeiro que vai ser o seu não, vai ser um nascido de você. Ela falou, então o problema sou eu que não engravido. E aí na sequência ela toma uma decisão no capítulo 16, verso 2. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar luz filhos. Toma minha serva e assim me edificarei com filhos através dela. Veja bem, ela quer se realizar, olha essa frase do versículo 2, eu me edificarei com filhos, eu terei filhos dela, através dela.
Veja bem, ela quer se realizar através de outra pessoa. Ela quer alcançar uma coisa através de outra pessoa. Ela quer ser plena. O que é ser plena naquele contexto? Ué, ser uma mulher casada que é mãe. Eu sou plena. E que vira avó. Aí eu sou plena. Bati o recorde, completei minha carga kármica no mundo. Porque eu casei, eu sou mãe, eu sou vó, eu tenho uma casa, não sei o que lá, bingo. Agora, ela não consegue ter filho, então ela quer se realizar através de outra pessoa. Ela quer ser plena dependendo de outra pessoa. Ela quer ser mãe através do filho de outro alguém. Ela depende de pessoas para ser realizada. Ela depende de alguém. Para ela conseguir, ela depende de alguém. Um ser humano. Essa atitude não vai impedir que Deus faça o que Ele disse que ia fazer. Afinal, estamos falando de Deus. Mas agora, o Abraão tem 2 filhos, com 14 anos de diferença entre eles. Agora o Abraão tem 2 filhos. Um, filho de uma escrava, serva, empregada, filha de Agar, que é um nome que é parecido com Acar, que significa estéril. E outro, o filho de Sara, sua esposa legítima, o filho da promessa. Mas veja o que Sara diz quando o menino é desmamado. Quando o menino é desmamado, que é o texto que nós estamos trabalhando no capítulo 21, ela diz assim: rejeita a escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu Isaac, com Isaac meu filho. Veja bem, o Ismael foi criado como sendo filho da promessa. Isso na cabeça de Sara, certo? Ela não pode ter, não. Se deita com meu marido, você vai ter filho, mas esse filho vai ser para mim. E eu vou criar ele como se ele vai ficar, dormir na minha cama junto comigo, com meu marido. Ele vai ter o berço, ele vai ter não sei o quê. Ele vai ter... Essa é a promessa de Sara. Então o Ismael cresceu ouvindo de Sara que ele seria herdeiro de promessas de Deus. Quando ele tinha 5 anos, 6 anos, mas por que minha mãe é ela, mas é essa velha que gosta de mim? Por que... Como é essa história? Ela falou, não, porque você é uma promessa de Deus para a nossa vida, porque não sei o que lá e tal. Aí agora que o menino tem 14 anos e o Isaac nasceu, o Ismael vai perder o colo. O Ismael vai perder o posto. O Ismael vai perder a herança, vai perder a posição. E é natural que ele se sentisse mal com isso. Então, o Ismael, quando a Bíblia diz que o Ismael zombou de Isaac, porque ele está perdendo colo. Quem é pai aí, mãe, que tem filho meio próximo, não precisa nem ser muito próximo, não. Quando nasce criança, o mais velho começa a sentir que perdeu o colo. Fala, olha o nariz dele. Olha aí, tal. E aí, de alguma forma, o Isaac nasceu, tomou o colo do Ismael. Eu estou trocando os nomes hoje? Não, né? Tá tudo bem? Por enquanto. O Isaac chegou, tomou o colo que era do Ismael. E aí o Ismael, sei lá, falou alguma coisa do cabelo, do nariz, sei lá. A Bíblia diz que ele zombou. E aí a Sara perdeu o controle. E ela jogou tudo para cima. Uma senhora de 90 anos, brigando por causa de uma brincadeira de um rapaz de 14 anos. E esse rapaz de 14 anos só existe porque Sara queria ter um filho. Esse Ismael era filho, ou pelo menos era um filho para Sara, até o dia que o Isaac chegou. Então, se Sara não tivesse perdido o controle, como seria a convivência desses irmãos? Seria outro nível. Se Sara não tivesse dispensado Ismael, como seria a configuração do Oriente Médio agora? Porque você sabe que os árabes são descendentes de Ismael. Essa encrenca que acontece o tempo todo. Imagina,
se Sara não tivesse dispensado Ismael como foi, se Ismael não tivesse crescido no deserto como cresceu, se Sara não tivesse agido de forma ríspida, como seria o futuro? E isso é um ponto no radar para a gente pensar em nós. Porque casamentos se acabam assim. Empresas fecham assim. Pessoas se demitem assim. Amizades terminam assim, por causa da falta de reflexão. A falta de refletir. A falta de ponderar. Eu imagino que não seja fácil. Ver o que a Sara viu, tal. Mas isso leva um ponto para mim, para você. Cuidado para não perder o controle com bobagens. E amaldiçoar aquilo que você já chamou de bênção. Porque é isso que a Sara está fazendo aqui. Cuidado para não perder o controle com besteira. E amaldiçoar aquilo que você já orou agradecendo. Cuidado para você não perder o controle por causa de uma palavra maldita. Cuidado para você não perder o controle por conta de uma frase. Uma atitude. E aí você passar a amaldiçoar coisas ou pessoas que você já chamou de bênção. Que você já orou agradecendo. Que você pediu a Deus, que você... Cuidado. Por causa do joio não se destrói a seara inteira. Por causa de uma situação, de um problema, não se condena um relacionamento inteiro. Terceiro, Deus tem compromisso com a palavra dele e não com as atitudes nossas. Deus tem compromisso com a palavra dele e não com as atitudes nossas. A Sara vê o comportamento do garoto, zombou lá, falou alguma coisa, não sei. É muito ruim, né? Você vê alguém zombando teu filho, tirando sarro, tirando onda e tal. Dá vontade mesmo ir lá, mas aí você vai descer no nível da pessoa que está zombando. Não, você está acima. Você está acima. Pelo menos a maturidade é essa. Então a Sara vê o comportamento do garoto, só que ela chama a atenção, ela chama Abraão e reclama da mãe do garoto. Ele fala assim para Abraão: manda essa escrava embora, porque o filho dela não vai herdar com o meu filho. Deita fora essa escrava. Versículo 10, 21:10. E seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. O que é que houve com o capítulo 16? Eu terei filhos através dela. O que é que houve com isso? Todos nós temos amizades interrompidas no tempo. Todos nós temos relacionamentos que foram interrompidos com o tempo. E pessoas que antes você não ficava 2, 3 dias sem falar, uma semana sem falar com essa pessoa, e que hoje não faz mais parte da sua vida, e esse ano você não falou com ela uma vez só. E às vezes essa separação se deu por bobagem. Às vezes esse afastamento se deu porque você esquentou a cabeça, ou ele esquentou a cabeça, ou ela esquentou a cabeça, ou não sei quem e tal, e aí você deu o tapa na mesa, um dos dois deu o tapa na mesa, e aí você tem aquela bobagem de não, porque eu tal, não sei o que, comigo é assim, não, e acabou. Quem arrumou a encrenca foi o Ismael. O Isaque está sendo desmamado, tira ele da equação. O Ismael é um adolescente, tira ele da equação. O que a gente tem aqui? Uma velha que não consegue digerir uma situação, uma adversidade, não consegue resolver pressão. Ela tem 90 anos. Ela tinha que saber identificar, falar, isso aí são os meninos, isso aí é coisa dos meninos. Ô Agar, conversa com Ismael, porque assim. Não.
Como ela age? Deita fora esse menino porque não vai herdar, não sei o que e tal. O que é que houve com a Sara do capítulo 16, dizendo: o Senhor fechou minha madre, mas tem essa serva, ela é uma bênção, eu terei filhos através dela, e vai ser uma bênção, não sei o que lá e tal. O que que aconteceu? Acontece que um dia, Deus havia dito a Abraão que a sua descendência seria abençoada. E aí agora ela está dizendo: ele não vai herdar com meu filho. Ele não vai herdar junto com o meu filho. O filho dela é o filho dela, o meu filho é o meu filho. Mas você está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo o que Deus está falando para você? Esquece a Sara, esquece o Agar, o Ismael, esses caras. Você e Deus. É você e Deus. Quantas vezes nossas atitudes nos segregam de pessoas que a gente ama? Quantas vezes você se afasta de pessoas? Por quê? Porque você agiu como idiota. Porque você não consegue engolir e pensar e orar antes de falar. Vai lá e já começa a falar e já tapa na mesa. E aí se separam. Só que Deus, porque o que Deus disse a Abraão? Deus falou assim: Abraão, pode despedir a menina, a Sara não vai mudar. Pode mandar a Agar para o deserto, não tem problema. Porque quem vai cuidar dela sou eu. Por quê? Porque o versículo 8, né? Ele fala assim: porque o menino também vai ser uma grande nação, porque ele é seu filho, porque ele é seu descendente, quem vai cuidar dele sou eu. No versículo 8 não. Versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da sua serva? Atende Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque é que será chamada a sua descendência. Mas também do filho da serva eu farei uma grande nação. Eu não sei se você sabe quantos filhos o Isaque teve. Quem lembra? Eles eram gêmeos. Quais os nomes? Isaú e Jacó. Quantos filhos o Ismael teve? 12. Sabe o negócio das 12 tribos? Pois é, o Ismael foi o primeiro pai de 12 tribos vindo de Abrão. É só ler, eu não sei o capítulo, mas por aí, acho que é capítulo 22 mesmo, 22 ou 23, vamos achar aqui. Eu não sei o capítulo, mas está por aí, na frente, aí, o 23, 20, até no máximo 25, vai ter lá a descendência de Abraão, ou melhor, a descendência de Ismael, e depois a descendência de Isaque. Se alguém achar aí na Bíblia, me dá um toque. Aqui, 25. Os descendentes de Ismael. São essas as gerações, versículo 12, 25, 12. São essas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe dera à luz. Estes são os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. Eu falei que é 12, mas tem que contar aí agora. O seu nascimento. O primogênito de Ismael, Nebaiote. Depois Quedar, depois Abideel, depois Mibsão, depois Misma, depois Dumá, depois Massá, Hadad, Tema, Getur, deu 10, Nafis e Quedemá, 12. Esses são os filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas vilas, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo. Está aqui 12. Os anos da vida de Ismael foram 137, morreu o reino do seu povo, habitaram Deus e tal. Então, veja, quem cuida disso pessoalmente é Deus. Deus diz a Abraão que podia despedir a Agar, podia colocá-la no deserto, porque Deus ia cuidar. E quando isso acontece, com certeza a Agar deve ter pensado assim: Deus, e eu? Porque assim, a Sara fala assim: despede essa escrava, despede e tal. Aí Deus fala assim: pode despedir. Aí a Sara fala assim, aí a Agar pensa: mas e eu? E esse é o ponto para a gente concluir. Deus permitiu tudo isso para que ela soubesse que quem cuida dela não é a Sara, quem cuida dela não é Abraão, quem cuidava dela era Deus.
Quem cuidava dela era Deus. Quem cuida do futuro não é Abraão, não é o dinheiro do Abraão, não é o nome do Abraão, não é o sobrenome, não é o documento, não é o papel assinado. O futuro dela não estava incerto. Deus falou para ela assim: pode ir, filho, eu vou cuidar. E aí Deus permitiu tudo aquilo para que a fé de cada uma dessas pessoas fosse firmada em Deus e não nas circunstâncias. E essa é a lição para a minha vida quando eu leio esse texto. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje é dia 1º? Hoje é 1º de setembro. E nós temos aqui na Genuíno essa tradição de orar por todas as famílias no primeiro dia do mês, no primeiro domingo do mês. Eu quero convidar você com a sua casa para receber essa oração. Tá certo? Então vamos orar aqui. Você tira esse tempo para refletir. Ao invés de ficar conversando, tira esse tempo para refletir. Vai vir aqui, vai receber a oração, depois senta no seu lugar e reflita sobre isso. Tá certo? Vamos ficar de pé, vamos pedir em primeiro lugar direcionamento. A gente vai fazer duas coisas ao mesmo tempo, o ofertório e essa intercessão. Então peça a Deus aí direcionamento sobre o seu ofertório, o seu ofertar. Pai, te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, pela tua direção. Agora, Senhor querido, no momento do ofertório, dirija meu irmão e minha irmã para que o teu nome seja glorificado e exaltado através da vida deles. Aqueles que não adoram o Senhor, não servem ao Senhor somente com lábios, conforme diz a tua palavra, mas que têm atitudes de louvor e de adoração, cuidando para que essas portas continuem abertas e outras portas também se abram e a palavra do teu evangelho alcance e chegue lá em outros lugares onde nós não podemos chegar. Em nome de Jesus, prospere. Em nome de Jesus, abra as portas sobre as casas dos seus filhos, aqueles que contribuem com o teu projeto aqui na terra. Em nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém.